gente, vocês estão aí, é? Sou Camila Andrade. E eu sou Lene Andrade, a mãe de Camila. E está começando mais um vídeo nesse canal. Roda a vinheta! Só como ela vem, olha só como ela vem, olha só como ela vem. Eu vou falar, mas não me leve a mal. Não posso telefone. Pimentinhas, está começando o 6º vídeo do Diário de Reforma na quarentena. Mais uma grande dica para vocês. O vídeo passado foi sobre envelopamento. A gente envelopou a mesa da sala. Este vídeo ficou ótimo. E este vídeo é mais um para vocês entenderem, mais uma dica para que vocês possam entender o quanto é versátil, o quanto você pode envelopar, forrar tudo que vocês tenham em casa e que está um pouco velho, ou está manchado, ou está enferrujado, por exemplo. Vocês vão ver o quanto você pode forrar tudo dentro de sua casa, de várias cores, preto, vermelho, azul. Vocês vão entender o quanto é rápido, fácil e prático também. Forrar não, né, gente? Envelopar. Envelopar. Na verdade, a palavra correta é envelopar, pra depois o povo não tá comendo a gente aí pela internet dizendo que a gente tá forrando o sofá, mulher. Mas vamos lá. A gente fez o envelopamento de vidro, que foi o vidro da mesa. Foi. Então, pra ter vamos dizer assim, aquela coisa de não jogar o material fora, a gente fez, então, o envelopamento do nosso micro-ondas, que é um eletrodoméstico que é totalmente diferente da forma de se fazer com vidro. Com vidro a gente utilizou toda aquela técnica do sabão e tal, para ser mais fácil. Vocês vão ver que com a questão do envelopamento para eletrodomésticos é totalmente diferente. Mas a gente não gastou R$1, porque a gente utilizou o restante do material que ficou para mesa. Então, gente, é a melhor coisa que A gente comprou quantos metros? Você lembra? Foram 2 metros que foi 2 comprado. metros. E foi 2 metros, Paulo Henrique? Foi 2 metros que foi comprado. A Lene respondeu que foram 2 metros realmente. E para o micro-ondas a gente não gastou nem 1 metro, gente. Foi porque super. como a gente tinha comprado 2 metros para poder fazer a mesa. E a gente usou 1 metro e quase 25 mais ou menos. Porque a mesa tem mais ou menos 1,20 m. Então a gente utilizou esse restante do 2 metros que a gente utilizou para poder fazer o envelopamento do micro-ondas. Que foi um micro-ondas que meu sogrinho me deu, né? Que a gente também é isso, aproveita o sogro, entendeu? Quando o sogro é Nota 10, nota 1000, né? Porque quem não tem seu sogro que preste, ó. Só lamento, vocês que Problema não de têm. vocês. Mas o meu, pelo menos, mandou um micro-ondas novo pra mim, que o meu já tinha ido pro Tava Beleléu. pifando. Mas veio um pouco assim, com a tintura um pouco acabada. E aí eu tive a ideia de utilizar O que já restante do papel, né, do vinil, que eles tinham utilizado na mesa para poder utilizar no micro-ondas. E, gente, ficou muito bom. Muito legal, muito fácil, foi muito rápido. Menos de Claro uma hora a gente foi fez, menos não de foi? uma hora que a gente fez. É bem prático, vocês vão ver que tem uma certa praticidade, mas também tem uma certa dificuldade. Precisa, em alguns momentos, realmente de duas pessoas, mas não é nada que você não possa fazer em casa. Eu fiz dentro de casa, em cima da mesa, até mesmo para poder ter uma percepção melhor para vocês. Mas foi muito bom, gente. Dá pra perceber que você pode fazer o que você quiser dentro de casa, sabe? Com certeza. Então, mais uma vez, mulheres, podemos tudo ao muque, rapaz. Eu pensei Pensou que era as baianas de eu Acarajé. nem tô malhando e mesmo assim tô com o muque bom. Mas enfim, aproveitem a dica. Façam também na casa de vocês. Mandem pra Aproveitem, gente. que se for fazer uma mesa, já tem a possibilidade de fazer um micro-ondas. É um material que dá pra fazer geladeira,
tábua de passar, dá pra fazer tanta coisa, gente, que, sabe, vocês vão ter que usar muito a imaginação de vocês, o que tá mesmo acabado dentro de casa e jogar duro no pensamento de vocês. E usem outras cores também, tem branco, tem preto, Tem muita vermelho, possibilidade de cores, de até estampado, gente. Estampado. Tem vinil também estampado. Os valores são um pouquinho mais... mais caro do que mais esse caro, branco. mas não é nada assim impossível de ser utilizado. Pelo contrário, eu particularmente achei alguns valores muito baratos que davam para poder ser feito colorido, mas como eu queria uma coisa mais neutra, então eu fiz neutro. Mas nada que no futuro a gente não possa fazer uma doideira, né? Porque a pessoa já pensa no futuro de querer fazer uma doideira. Com certeza. Mas aproveitem a dica, façam e, como sempre, mandem pra gente. Que a gente gosta A de gente tá ver. muito feliz com o feedback de vocês em relação aos vídeos. A gente, como a gente sempre diz, a gente não tá aqui pra poder pensar em seguidor ou inscrito, ou seja lá o que for. A gente tá querendo, a gente faz porque a gente se algumas diverte dicas mesmo. e também pra poder passar dica pra vocês. E aproveitem o vídeo e repassem, porque essas dicas são maravilhosas. Então, vamos para o vídeo! Bom, gente, vamos colocar a mão na massa. Como vocês podem ver, ele tava bem ruizinho a parte de cima, porque tentaram fazer uma pintura que não deu muito certo. Essa é a lixa de ferro. Já vou de antemão dizendo a vocês, só serve a lixa de ferro. Não peguem a lixa de parede para poder fazer, porque não vai adiantar, tem que ser lixa de ferro. A gente lixou a parte que estava bem deteriorada, com bastante elevação de sujeira, de tinta também, que estava bem assim elevado. A gente tirou toda a parte de gordura, toda a parte que tinha de... podia assim vir a ficar elevado quando a gente colocasse o vinil. A gente deu uma passadazinha da lixa. Depois veio com a buchinha, limpou, bucha com água mesmo, gente. Não colocou nada não, a gente só passou mesmo a bucha com água. E aí a gente optou para poder envelopar ele retirando todas as peças, no caso desarmando o micro-ondas, mas de antemão a gente avisa que pode ser feito ele montado. A maioria dos profissionais faz com ele montado, mas a gente deu a opção, achou melhor fazer ele sem estar montado, até mesmo para poder a gente, vamos dizer assim, ter um pouco de conhecimento, né, da forma de ser feito. E aí a gente tirou a tampa, no caso a porta, não a tampa, né? A gente tirou a tampa da parte de cima e a porta. Quando vocês forem cortar o vinil, sempre deixe 1 a 2 dedos nas laterais e na parte tanto de cima como de baixo. E aí é só tirar mesmo a camada de proteção do papel, colocar, deixando esse espaço que vocês, no caso a gente deixa extra, né? Para poder passar um pouco das extremidades, para poder a gente ter mesmo aquela parte que a gente corta direitinho, para poder ficar bem definidinho no desenho do eletrodoméstico, independente de ser o micro-ondas, pode ser qualquer outro tipo de eletrodoméstico, sempre é necessário deixar esse extra do papel, né, vamos dizer assim. E aí, com a ajuda de um cartão de crédito que tá super zerado, a pessoa com o nome sujo, a gente vai passando levemente. Já avisa vocês que não passe com muita força, porque pode vir a rasgar, mas vocês estão vendo que é super fácil. Eu estava fazendo praticamente sozinha, Paulo Henrique que estava filmando, viu, gente, só para avisar. E aí vocês têm que ir buscando as extremidades, né? As partes mesmo que tem os desenhos, as dobragens, e vai colocando o que ele vai colando direitinho. Tira o excesso, vai tirando o excesso e vai sempre passando o cartão de crédito para poder ir desenhando, né? Para o vinil ir desenhando. Eu não tenho soprador, a gente não tem soprador, como a gente fala, a gente não é profissional, tá, gente? Mas a gente usou o secador de cabelo, né? Que é o secador de cabelo de Camila. A gente usou para poder moldar. No caso, ele é utilizado para poder esquentar um pouco o vinil e o vinil aderir às partes que são mais curvadas e que são de pontas, essas coisas assim, para poder ficar mais no desenho do próprio eletrodoméstico. Mas não teve nenhuma dificuldade não, gente. Foi assim, super fácil de fazer essa parte também. E aí a gente vai passando
o cartão de crédito, porque se tiver algum tipo de bolinha, alguma coisa, a gente já vai tirando. Como vocês estão vendo, foi com o secador de cabelo, e aí a gente tá já desenhando nas partes bem da frente, onde tem o vidro, né, a parte de vidro da porta. Deu um pouquinho de trabalho, porque como a gente não é profissional, a gente nunca tinha feito, deu um pouquinho de trabalho, mas como vocês estão vendo, tá perfeito. Usamos o secador para poder ir dando uma moldada nas pontinhas que vão ficando. Mas aí, essa parte que vocês estão vendo é justamente o que eu falei a respeito do secador. Essas partes de curva, de ponta, sempre dá uma esticadinha, esquenta um pouquinho com o secador e dá uma esticada. Aí a gente já tá na parte de cima, que seria a tampa do micro-ondas. Como vocês estão vendo, super fácil. Tô fazendo sozinha, não tem ajuda de ninguém. Vou puxando aos pouquinhos o vinil. Se erra um pouquinho, é só suspender e vai de novo. E se ficar um pouquinho de bolha, mesmo depois de fechar o equipamento todo, é só vir com uma agulha, dar uma furadinha de leve e passa de novo o cartãozinho, que já fica beleza. Tem nenhum segredo. Como vocês estão vendo, é super fácil, é só ir passando o cartão e dando a esticadinha no papel, tirando a película de segurança que o vinil tem. E como vocês também estão percebendo, tanto na tampa como na porta, a gente deixou os 2 dedinhos na lateral. Tá vendo? Que é justamente para poder fazer o desenho completo do eletrodoméstico, para poder ficar bem certinho no eletrodoméstico, não ter aquelas pontas, né? Porque se ficar as pontas, qualquer coisinha ele pode subir e aí vai soltar todo o material do eletrodoméstico. Tira-se as exceções de material, pode ser com a tesoura, pode ser com estilete. E aí já tá praticamente finalizado, né, gente? Praticamente finalizado. Como vocês podem ver, super fácil, não teve nenhum tipo de coisa assim muito difícil de ser feito, não. Foi eu fazendo sozinha e Paulo Henrique somente me auxiliando em alguns momentos que realmente eu tive algum tipo de dificuldade, mas não foi muito difícil, não. Depois é só passar o secador para poder tirar as pontinhas, que pode ter ficado alguma. E aí, finalizou e já era. Só mesmo tirando só os excessos mesmo de material. Como todo mundo sabe, o micro-ondas tem aquelas areazinhas, né, que são onde sai o vapor da quentura que a gente esquenta a comida, né? Então eu passei o estilete e depois do estilete eu passei um pincel. Procurei um pincel que fosse de um tamanho um pouco maior, que entrasse nessas areazinhas e pronto, coloquei tudinho pra dentro e ficou beleza. Agora, meu cabeção, como sempre, é a parte mais difícil, que é montar novamente. Ele foi, montou, remontou, né? Vamos dizer assim, gente. Colocou colocou a porta, depois colocou a parte de cima da tampa. E aí é só correr para um abraço, porque ficou completamente novo. Como vocês podem ver, está completamente novo. E foi eu que fiz, cara, eu não acredito. Olha só, gente, a diferença daquela primeira imagem com essa imagem da agora. Como vocês podem ver, a parte de cima ainda ficou um pouco assim manchado. A única dica que eu deixo para vocês é, se vocês quiserem, vocês podem pintar a parte de cima, dar uma camada fina na parte de cima, antes de antes de envelopar. Mas aí vai da vontade de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! Então, gente, vocês viram o quanto foi prático, o quanto a dica está sendo boa, o quanto é fácil de fazer. Aproveitem essa dica. E uma coisa que eu vou dizer a vocês, a única dica que eu dou mesmo é que vocês tenham cuidado depois de envelopado, para poder não colocar nada quente em cima, não colocar, ter cuidado com algo que seja cortante mesmo, faca, ou que seja algo de furar, porque é um material barato, é um material que pode vir a ferir, a soltar com facilidade. Mas
se acontecer um acidente desse tipo, de ficar colocando prato em cima quente, alguma vasilha, ou então acontecer um tipo de arranhão, vocês vão ter que refazer de novo. E aí vai ser mais um material, gasto desnecessário, que poderia ter tido cuidado mesmo de não estragar algo que foi feito há pouco tempo, por exemplo. Então, de certa forma, fica sempre aquela dica, né? Que se por acaso tiver que não estar em um compartimento que seja fechadinho, só caiba o micro-ondas, que seja em cima de uma banquinha ou qualquer coisa assim, ou até mesmo em cima de um armário, porque o meu fica em cima de um armário. Mas como a gente usa muito pouco aqui em casa, então a gente não tem essa coisa dos ferimentos que pode acontecer. Isso. Mas, como vocês viram, ficou muito perfeito. Ficou. Eu até me surpreendi, porque foi a primeira vez que eu fiz. Veio na cabeça dela, assim, tipo gente. assim, tô aqui sem fazer nada, bora pegar aquele papel, bora ver se dá. O resto do papel da mesa. Entendeu? Que eu nem sabia se ia dar, porque eu não tinha noção de como fazer, de tamanho ou qualquer coisa nesse sentido. E graças a Deus coube certinho, tanto que o vinil acabou. Se eu quiser fazer outro tipo de coisa, eu vou ter que comprar outro. Mas enfim, foi uma coisa que eu gostei muito de ter feito e já tenho pensamento de fazer em outras coisas aqui em casa. Mas vai ficar um pouco mais pro futuro. Mas foi uma coisa que, como eu já falei, meu sogro que me deu, e eu queria dar uma cara nova, porque a gente sabe que às vezes vem alguma coisa que pode estar um arranhão, e esse tava bem ruinzinho a parte de cima, porque tinham tentado pintar e ficou bem em cima, bem elevado. Então ficou muito ruim, tava muito ruim. Dava pra gente utilizar, porque ele tava funcionando normal, mas esteticamente estava me incomodando. Então eu tive essa ideia, porque nada mais do que o que você ganha de presente, você cuidar, entendeu? Então pra mim foi muito bom e foi uma experiência assim bem diferente, e mostrou que nós mulheres podemos fazer tudo, né, gente? Porque, tipo... Do nada vem na cabeça da pessoa, do nada a pessoa pega o micro-ondas, bota no meio da mesa, no meio da sala, e eu sentada assim de amada. O que é que vai rolar aqui agora? O que é que você vai fazer? Aí pega o papel, começa a medir assim pra ver se dá. E quando eu vi, já tava pronto. Quando eu vi, já tava pronto, já tava novo. Então... façam mesmo, sabe? E se quiserem fazer em outras coisas... Isso é uma coisa que, se vocês tiverem, né? Uma dica que vocês... a gente só fez na mesa e no micro-ondas. Mas você tem uma prateleira, um armário, pode ser prateleira de vidro, pode ser no guarda-roupa, pode ser na penteadeira. Gente, tem muitas opções. Então, as opções também que vocês têm de cores, até mesmo de estampas, porque o vinil ele pode ser estampado um valorzinho um pouquinho mais alto. Caro, mas vale a pena. Mas vale a pena, entendeu? Então, não é descartada a possibilidade. Com certeza. Então, aproveitem a dica, façam em casa e compartilhem com as pessoas, com os amigos, com a família. Se juntem com a família até mesmo para poder ver aquele eletrodoméstico que tá um pouquinho gasto. Tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Não precisa comprar outro. Às vezes a gente quer comprar outro porque tá feio, né? Às vezes não dá. O que eu tinha, antes desse, o meu quebrou. Não foi questão de estética, o meu quebrou. E aí meu sogro... Toda quem tem hora. seu sogro ruim, Toda hora. Mas eu não micro-ondas. Coroa. Sim, mas ele me deu um micro-ondas de bom coração. Foi um presente que eu nem esperava ganhar, vamos dizer assim. Porque, tipo, que vai achar que o sogro me mandou um micro-ondas, gente? Só porque comentou que tava ruim o da gente. Entendeu? Mas aí eu já botei logo que é um bolo. Olha, comprando foi só comprar mesmo um sogro, porque ele deu um micro-ondas. Só foi isso mesmo, gente. Eu não posso fazer nada se ele gosta de minha comida. Problema de quem não faz. Eu faço. Então, eu peguei, mandei logo o bolo que fiz, entendeu? Aquela coisa assim, pai, please. E eu gostei muito de ter feito o envelopamento do micro-ondas. E digo pra vocês, já tenho pensamento de fazer na geladeira, já tenho pensamento de fazer outras coisas no armário da cozinha, que meus armários estão assim. Antigo, era pequena, gente. Desde quando mas por gente.
a grana ainda tá um pouco apertada, então a gente Temos tá outras prioridades. segurando porque temos outras prioridades. Mas já é uma opção de novas dicas para vocês. Então aproveitem as dicas. Volto a dizer, não sou profissional, porque eu Não. sei que existem os profissionais Se faz isso. e que muitas vezes não gostam porque nós resolvemos fazer as coisas sem buscar o profissional. Mas não é porque a gente tá fazendo que a gente tá tirando o brilho de vocês, o trabalho de vocês. Pelo contrário. Assim como tem pessoas que vão querer fazer, assim como eu fiz, com pouquíssimas dicas, também existem as pessoas que, Vão mesmo procurar sabendo vocês. as dicas, vão procurar vocês. E eu digo pra todo mundo, procurem o profissional, vejam se em termo financeiro Vocês dá pra podem. vocês pagarem. Se der pra pagar, tudo ótimo, gente. Entendeu? Porque eu mesmo só pensei em fazer envelopamento da minha mesa porque uma cliente minha comentou comigo que uma pessoa ia fazer a mesa dela. E aí, depois que ela me contou a questão do que era feito, que eu perguntei a ela, mas é que tipo de técnica? Ela pegou e falou, envelopamento de vidro, não sei o que, não sei o que. Eu fui e busquei na internet, quando eu vi era uma coisa que eu podia fazer. Então, eu não tinha o financeiro no momento para poder fazer a mesa. Então, eu fui e busquei a forma de fazer. Mas se eu tivesse condições de fazer, com certeza eu iria pagar ao profissional. Até porque o acabamento Entendeu? não fica Porque ruim o na nossa acabamento, mão. isso. Mas é totalmente diferente de você pegar um profissional, né, E gente? fazer. Então eu não tiro o mérito do profissional. Se vocês tiverem a opção financeira de pagar, vocês puderem Vale a pagar, pena. vale muito a pena. Até porque não é caro. O envelopamento não é caro. De eletrodoméstico, de mesa, não é caro. Se eu não me engano, um envelopamento de uma mesa dessa seria, se eu não me engano, acho que R$100, no máximo R$150 que iria pagar, porque você tem que pagar a mão de obra dele. O micro-ondas, se eu não me engano, seria R$50 para poder ser envelopado. Mas aí eu não tenho R$50 para poder pagar. E posso fazer porque eu tenho um material em casa de um outro que eu já fiz. Então, Por que não seria né? justo comigo e com o meu bolso eu tirar R$50 para poder fazer o envelopamento do micro-ondas, sendo que eu podia fazer, gente. Então, eu não tiro o mérito do profissional de forma nenhuma. Tem possibilidade de pagar, paguem sim, porque o profissional estuda para isso, busca aprender e tem as técnicas corretas e podem fazer até em menos de 1 hora. A gente gastou aqui mais ou menos 1 hora de relógio. Mas o profissional deve gastar acho que uns 30 minutos ou menos, ou até um pouco mais, uns 40 minutos por aí. Mas eles fazem com mais precisão do que eu, porque eles têm equipamento, tem tudo, entendeu? Mas as dicas valem muito a pena. Quem não tiver condições de pagar, como eu, Com dá certeza. pra poder fazer, entendeu? Então a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Façam em casa. Que façam em casa. Aproveitem as dicas. Aproveitem as dicas. Deixa o like de vocês. Compartilhe. Compartilhe. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho e vá ver os outros vídeos do canal e comente aqui embaixo falando se vocês já fizeram, se vocês já conheciam a técnica. Nos conte um pouco sobre a técnica, se vocês já conheciam ou não. E esperem que tá vindo muita coisa boa aí. Não é só relacionado a esse diário de reforma, não. Tá vindo muita Outras coisa boa aí coisas. no canal. E que eu sei que tem muita gente aí esperando. Só esperando. Cadê aquelas dicas de Camila? Que Camila ia ser a blogueira do momento. Não me falta Esperem. com isso não, gente. Pelo amor de Deus. Mas esperem. É só dicas mesmo. Mas esperem, são dicas que são muito boas pra vocês, mas que estão tudo guardado ali na Baú. caixinha da surpresa que tá vindo por aí. Tem um pouquinho de paciência. Então, gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica, principalmente. Vá conhecer os outros vídeos. Comente aqui embaixo falando um pouco mais sobre o conteúdo. Se vocês estão gostando ou não. Se vocês não estiverem gostando, o problema é de vocês. Aquelas... Tô nem aí. E que parece que... Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí mesmo. E
gostando, um beijo no coração e até